Graça e paz, internautas, graça e paz, povo de Deus. Por que quatro evangelhos? Vídeo 2. E o evangelho da infância de Jesus? E o livro da infância do Salvador? E o livro árabe da infância de Jesus? Não deveriam estar também no cânon? Nós vamos ser breves aqui. Eu quero que você compartilhe esse vídeo e dê o seu like, comente. Isso é bom, vai ajudar na divulgação do canal, e se inscreva no nosso curso de manuscritologia, tá? Você vai aprender tudo sobre o texto do Novo Testamento, mas é tudo sobre o texto do Novo Testamento. Vamos lá. Nós vamos começar fazendo algumas leituras do livro da infância de Jesus, e em seguida estaremos lendo um pouco do livro árabe da infância, também da infância de Jesus. O livro da infância do Salvador é um livro com poucos versículos, apenas um capítulo. No versículo 1, conta uma narrativa de que um pai de um menino prendeu o menino numa torre e deixou o menino lá de castigo. O menino ficou de castigo na torre, só que esse menino era companheiro de Jesus. Jesus criança, Jesus bebê. E aconteceu que Jesus, passando com os outros amiguinhos ali perto da torre, o menino falou o seguinte, o menino que estava preso. Abre aspas. Livro da infância do Salvador, versículo 1. Ao ouvi-los, o menino encarcerado pôs-se a gritar junto à janela da seguinte maneira: Jesus, queridíssimo companheiro, ao ouvir tua voz, minha alma regozijou-se e senti-me cheio de alívio. Por que me deixas aqui encarcerado? Jesus foi até ele e lhe disse: estende-me uma mão ou um dedo pelo buraco. E tendo feito isto, Jesus pegou a mão daquele menino e o tirou através daquela estreitíssima janela. E o menino foi embora em sua companhia. Fecha aspas. Observe que feito mirabolante do menino Jesus. Agora observe um detalhe aqui na continuação dessa leitura. Abre aspas. Jesus disse-lhe: reconhece o poder de Deus e na tua velhice conta o que Deus te fez na tua infância. Fecha aspas. Observe, veja só, que ridículo isso. Jesus, o menino, fez esse feito e falou para aquele, não, reconhece o poder de Deus e quando você tiver adulto, na infância, você conta esse feito, tá bom? Você conta este feito, espalha este feito. O pai do menino tomou conhecimento do caso. E quem era o pai desse menino? Versículo 2. O livro da infância do Salvador. Abre aspas. Este mesmo pai de família, que era o mais velho dentre os juízes da sinagoga e dos fariseus e dos escribas e dos doutores, foi até Jesus para queixar-se de Jesus, que havia feito novas maravilhas entre o povo, de maneira que já era venerado como Deus. Fecha aspas. Querido, escuta isso. Imagine se estas histórias são verdadeiras, se este evangelho da infância, o livro da infância do Salvador, seria um livro verdadeiro dentro do contexto judaico. E vamos comparar isso com os evangelhos, tá bom? Vamos lá. Jesus, o menino que fez milagre. O menino que fez milagre é o filho de um dos principais da sinagoga. E esse Jesus já era considerado como Deus. Dentro do judaísmo do primeiro século, ainda menino, era considerado como Deus. Imagine só. Você não vê os historiadores falarem desse Jesus, menino, fazendo milagres. Este homem, um dos principais da sinagoga, na verdade ele era o principal da sinagoga, essa história não ficou conhecida nos anais da história judaica, como se tem conhecimento de Jesus fazendo milagres. O Joséfo cita Jesus e muitos outros escritores citam Jesus. O Jesus dos evangelhos. Quando Jesus dos evangelhos faz milagre e se intitula Deus, ele é automaticamente condenado à morte. Imagine esse menino venerado como Deus e os pais deste menino, Maria e José, não foram condenados por este príncipe da sinagoga. Veja só que coisa de louco, que coisa realmente infantil. Olha o que aconteceu com o pai do menino ainda. Abre aspas. E
e cheio de raiva, pegou um pau com intenção de bater em Jesus e seguiu até o monte, em cujo sopé estende-se uma plantação de favas. Jesus, porém, escapou da sua ira, dando um pulo do cume da montanha até um ponto distante, como a flecha de um arco. E os outros meninos, querendo dar o mesmo salto, caíram no precipício, fraturando pernas, braços e pescoço. E por esse motivo levantou-se um enorme protesto diante de Maria e José. Jesus, porém, curou a todos e deixou-os mais sadios ainda do que antes. Ao ver isto, então, o arquissinagogo, que era pai do rapaz preso, e todos os outros presentes, adoraram, por sua vez, a Deus Adonai. E o lugar onde Jesus deu o salto chama-se até hoje o salto do Senhor. Quando o pai do menino vai bater em Jesus, Jesus pula de uma montanha para outra, os meninos vão fazer o mesmo, caem no precipício, Jesus cura os meninos ali, e este príncipe da sinagoga passa a adorar a Deus através de Jesus. Jesus que já era declarado como Deus. Então passa a adorar Jesus como Deus. Observe que fantasia isso. Por que fantasia? Simples assim. Porque quando os discípulos estão sendo julgados pelos principais de Jerusalém, e Gamaliel se apresenta, Gamaliel diz assim: dai-lhe mão desses homens. Isso está nos Atos dos Apóstolos. Se esta obra for de Deus, prosperará. Porque um outro dia levantou-se Teudas, levantou-se também Judas, dizendo-se alguma coisa, que eram Cristos, Messias, que agitavam o povo ali e adquiriam discípulos para si. E não deu em nada. Ora, não há nenhuma referência das histórias mirabolantes de Jesus, desse Jesus dentro do judaísmo essas histórias com esses milagres mirabolantes, com Jesus sendo adorado como Deus ainda criança, com o principal da sinagoga se convertendo ainda criança, o principal da sinagoga se convertendo ainda criança, com Jesus, o Jesus dos evangelhos. Gente, Jesus teria sido barrado ali quando criança mesmo, teriam matado os pais de Jesus, a mãe de Jesus como criança, porque isso era inaceitável dentro da cultura judaica. Entende isso? Quando você pega o livro árabe, o Evangelho Árabe da Infância, eu vou pegar aqui alguns textos. Eu estava lendo o livro da infância do Salvador. Agora eu vou para o Evangelho Árabe da Infância de Jesus. Capítulo 11. Capítulo 11. Olha só o que diz o capítulo 11, o livro da infância o livro árabe da infância, o Evangelho Árabe da Infância de Jesus. Mas o filho do sacerdote, acometido do mal que o afligia, entrou no albergue insultando José e Maria, dos quais outros haviam fugido. E como Maria havia lavado as fraldas do Salvador, Jesus e as estendera sobre umas madeiras, o menino possuído pegou uma das fraldas e colocou-a sobre sua cabeça. Imediatamente os demônios fugiram, saindo pela sua boca, e foram vistos sob forma de corvos e serpentes. O menino foi curado instantaneamente pelo poder de Jesus Cristo. E eles se pôs a louvar o Senhor que havia libertado e rendeu-lhe 1000 ações de graças. E quando seu pai viu que ele havia redobrado a saúde, exclamou admirado: meu filho, mas o que te aconteceu? E como foste tu curado? E o filho respondeu: no momento em que me atormentavam, eu entrei na hospedaria e lá encontrei uma mulher de grande beleza que estava com uma criança. E ela estendia sobre umas madeiras as fraldas que acabara de lavar. Eu peguei uma delas e coloquei-a sobre minha cabeça, e os demônios fugiram imediatamente e me abandonaram. O pai, cheio de alegria, exclamou: meu filho, é possível que essa criança seja o filho de Deus vivo, que criou o céu e a terra. E assim que passou perto de nós, o ídolo partiu-se, e os simulacros de todos os nossos deuses caíram, e uma força superior a deles destruiu-os. O que acontece? Nós temos aqui um outro exemplo, com o sacerdote agora, o sacerdote do templo, onde Jesus, as fraldas do Jesus menino, cura
o filho do sacerdote. São muitos exemplos, muitos milagres aqui, muitas coisas mirabolantes. Eu vou até deixar de lado aqui já dá para a gente fazer uma pequena análise. Imagine isso. Imagine isso. Aconteceu com um dos principais da sinagoga, agora acontece com um sacerdote. Um dos sacerdotes. As fraldas de Jesus expulsam os demônios. E tem muitos outros casos de expulsões de demônios aqui, de exorcismos aqui. Jesus criança. Aqui Jesus bebê, ainda estava na fralda. Agora imagina isso com o relato de Jesus, quando começa a aparecer aos 33 anos de idade, que Jesus começa a aparecer. Isso aqui é em Jerusalém, sacerdote, principais da sinagoga. Quando eles veem Jesus fazendo milagres, expulsando demônios, eles dizem, não é este o filho do carpinteiro? Não está aqui entre nós sua mãe e seus irmãos? Ou seja, não existe nada de histórico desses milagres do Jesus. Eles ficam admirados, mas esse é o filho do carpinteiro. A sua mãe está aqui, habita aqui entre nós, suas irmãs, seus irmãos habitam aqui entre nós. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, ou seja, não há registro, não há... Quando Jesus, aos 30 anos de idade, começa a exercer seu ministério, que começa a fazer seus milagres, logo quando escolhe os seus discípulos, por sinal tem uns que dizem que o primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho em Caná da Galileia, mas não foi, é só você ver a Bíblia, vai ver que não foi, outros milagres se deram antes. Mas quando Jesus aparece no cenário fazendo milagre, todo mundo se espanta. É uma novidade. E por que uma novidade? Porque ninguém conhece essa história desses milagres da infância de Jesus. Aí me aparecem cidadãos ou cidadãos dizendo, por que isso não está no cano? Por que isso não está... Não, fala sério. Quando eu vejo pessoas apresentando essas proposições, eu fico pensando comigo, mestres de criança, aios, os antigos aios, condutores de criança. Faz isso não. Então, por que 4 evangelhos? Porque os 4 evangelhos têm registro histórico, têm solidez histórica e têm embasamento interno e externo que os autenticam. Agora, essas fantasias não dá, realmente não dá. Que Deus nos abençoe. Por que 4 evangelhos? Inscreva-se no nosso curso de manuscritologia do Novo Testamento e aprenda tudo sobre manuscritologia do Novo Testamento. Que Deus abençoe a todos.